Meus queridos amigos, hoje vamos para um vídeo muito especial do devocional, que ele é como uma resposta do Senhor para você que estava pedindo, perguntando para Deus sobre posicionamento. E o Senhor me levou até Joel 2, onde eu pude fazer uma intensa e profunda reflexão, entendendo este tempo que estamos vivendo, entendendo este tempo que se aproxima o fim dos tempos. Joel 2, ele é dividido aqui em duas partes. Na versão NVI, o Joel, ele escreve falando, que eu descobri poemas proféticos. É um livro com três capítulos e muito especial. Ele fala sobre um juízo do passado e um do futuro, que é esse que nós vamos ler aqui. O dia do Senhor se aproxima e também é dividido em chamado ao arrependimento. E depois tem sobre a resposta do Senhor, Aqui o profeta Joel, ele fala sobre, Aqui no versículo 2, ele fala assim: é dia de trevas e de escuridão, dias de nuvem e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas futuras gerações. Aqui ele está se referindo a um grande exército do Senhor que virá com o objetivo de refazer algumas coisas aqui na nossa terra, Onde o Senhor ele fará a sua justiça. Mas aí vem a chamada ao arrependimento. Voltem-se para mim de todo o coração, declara o Senhor, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Gente, quando Deus ele criou o mundo, a única intenção dele, imagine um pai. Um pai, ele cria um filho para quê? Para amar, para ser amado, para viver em comunhão e intimidade. O prazer de um pai é ver seu filho crescer, é ver seu filho desfrutar das melhores coisas, é ver o seu filho caminhar no caminho do bem e não do mal. Então, por que nós achamos que o que Deus deseja para nós é diferente disso? Por que é tão difícil para muitas pessoas ir aos pés de Deus? Porque é tão difícil para muitas pessoas buscar respostas em vários lugares, e não na nossa fonte principal, que é o nosso Jesus Cristo. Aqui, quando o chamado arrependimento é um chamado de avivamento, onde ele pede, onde ele deseja que a nação ela se volte novamente. Gente, a nossa nação está corrompida por idolatria, por vaidade, por uma situação, um estado de lamento, onde as pessoas têm se aprofundado cada vez mais em coisas vazias. E olhe, você que provavelmente está assistindo esse vídeo, em algum momento você perguntou para o Senhor o que você deveria fazer. E o que Deus quer que você faça, o que Ele quer te orientar a fazer, é que você não só viva o arrependimento e a mudança de vida, Como diz lá em Romanos 12:12, você tenha a renovação da sua mente. Ele quer que você também leve isso para outras pessoas. Meus amigos, eu tenho 2 anos de conversão, 2 anos em que eu tive Jesus pela primeira vez. E desde lá, a minha vida mudou muito, porque é um estado de arrependimento e movimento em prol do reino. É impossível você se arrepender, é impossível você provar de Jesus e você permanecer em determinadas coisas, sabe? Muitas vezes nós vemos pessoas que passam por um processo de conversão e permanecem ali fazendo ainda coisas mundanas, mas acredite, essa pessoa provavelmente ela não tem prazer em fazer aquilo de uma maneira tão intensa. Muitas vezes é para não desagradar, é para não ser julgado, é para que não ouça aqueles comentários do a nova crente agora não faz isso, não faz aquilo. Então sim, as pessoas elas se permitem fazer coisas que não são da vontade do Senhor, somente porque elas não querem confrontar o mundo. E uma vez que você decide seguir a Cristo, você precisa se posicionar. O arrependimento é um posicionamento. Gente, quando Davi pecou de Batseba para que ele pudesse estar ali com ela, ele se arrependeu profundamente. Ele pagou o preço, mas ele se arrependeu profundamente. Mas o arrependimento, ele precisa vir acompanhado de um posicionamento. Não tem como você arrepender-se e você não se posicionar. Porque uma vez que você
pratica o pecado, que você faz algo que é contra aquilo que o Senhor deseja, e aí você decide se posicionar, esse posicionamento, ele vem acompanhado de uma mudança de vida, de uma mudança de mente, de uma mudança de comportamento. Não tem como você não fazer isso. Você precisa erguer um altar ao Senhor. Erguer um altar ao Senhor falando, Senhor, eu errei aqui, mas eu me arrependo. E neste lugar de arrependimento aqui, eu ergo um novo relacionamento com o Senhor. Eu busco estar em mais intimidade com o Senhor. O arrependimento aqui, o Senhor fala, rasguem o coração e não as vestes. Porque lá atrás, nas épocas lá passadas, rasgar as vestes era um símbolo, era um sinal de arrependimento, de um coração quebrantado. Mas ao longo do tempo, isso se tornou muito racional, isso se tornou algo orgulhoso, onde Deus passou a ver que esse gesto de rasgar as vestes, eles já estavam sendo do corpo para fora e não de dentro para fora. Então, para Deus, não mais importava rasgar as vestes, aquele símbolo antigo, ele já passou a não mais ter essa simbologia, esse peso espiritual de um coração arrependido, porque é muito simples para mim chegar aqui e falar assim, nossa, eu estou arrependido, eu vou rasgar minhas vestes. Mas e o meu coração está quebrantado? O meu coração está rasgado? Então aqui o Senhor fala, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto, chorem, arrependam-se, vão aos pés do Senhor. Gente, eu tive muitos e tenho muitos processos com o Senhor ainda, porque eu falo que a conversão, o Senhor te tira da lama quando você aceita Jesus e se batiza, e no processo, Deus vai tirando a lama de você. Ele vai te limpando, porque quem vem de uma vida de mundo, né, não vem de um berço cristão, vem com muitas bagagens, de experiências, de caminhos, de coisas que você fez, de lugares que você frequentou, de pessoas que você se relacionou, de coisas que você fez. Então, é uma bagagem que ele vem tirando aos poucos, porque ele precisa tratar algumas coisas de maneira individual, para que você gere consciência daquela mudança que ele está fazendo em você, para que você reconheça, para que você entenda cada processo, para que cada coisa seja vivida no seu determinado tempo. Rasgar o coração é um coração quebrantado, disposto, pronto para obedecer a Deus em todas as coisas. Então, meus amigos, que vocês, a resposta que vocês buscam no Senhor, ela já está aqui. Um coração arrependido, assim como... Por que o Senhor fala tanto? Né? Porque o Senhor buscou enfatizar na Bíblia algumas vezes o zelo pelo coração. Porque ele sabe que o coração é o proveniente das coisas boas e más. Então, uma vez que o nosso coração está rasgado, quebrantado, deleitado lá no Senhor, ele pode fazer morada e fazer uma limpa e tirar as coisas que não são dele, que não são boas para nós. Deus é quem sabe. Deus é um Pai maravilhoso. Ele sabe as coisas que... Ele é quem sabe as coisas que são boas para nós. Eles têm planos de bem e não de mal. Então, ele é quem sabe tudo aquilo que precisamos. Que a nossa adoração, que a nossa entrega ao Senhor, ela seja de verdade, ela seja real, ela seja, amigos, uma entrega sem rituais vazios. Por aí tá cheio de rituais vazios. E eu não estou falando aqui sobre igreja porque eu sou a favor de que você tem que adorar sim a Deus na sua intimidade, mas que você sim tem que ir à igreja. Porque se o Senhor deixou a tua noiva, é para que nós pudéssemos estar vivendo no corpo de Cristo, onde o Senhor... Quem é o pai que quer ver os irmãos separados? Nenhum, irmãos, nenhum. O Deus, quando ele criou toda a humanidade, ele criou para que nós pudéssemos viver em comunidade também. Então, eu sim sou a favor de que vocês têm que estar na igreja sim e entender que a igreja é o lugar que você vai buscar a Cristo, que você vai adorar a Deus. E não importe-se com as pessoas. As pessoas estão ali porque o Senhor colocou. Então pare de dar desculpinhas de que você não vai pra igreja, porque isso, porque aquilo. Vá com o seu coração. Está no lugar errado se você não está indo pra igreja por conta de pessoas. Você tem que colocar o seu coração no Senhor. Senhor, eu vim te adorar, eu vim te entregar tudo que eu tenho, que não é nada perto do que o Senhor merece, mas recebe, Senhor, a minha adoração, recebe o meu canto, recebe o meu louvor. Eu quero te agradecer por tantos feitos que o Senhor tem feito na minha vida. Ai, que feitos? A sua existência é um grande feito. Você pode todos os dias comemorar a sua existência, porque Deus escolheu você para que você pudesse nascer. Então, entendam que, assim como vocês, eu várias vezes já fiz, mas o que você vai encontrar só está em Jesus.
Aqui na palavra, irmãos, eu tenho sido deparada, eu tenho sido confrontada com muitas coisas, porque a palavra ela tem que confrontar nós, né? As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos que estão enraizados com coisas lá de trás. Então, amigos, que o nosso arrependimento ele seja de verdade. O Senhor, ele tem grandes planos para minha, para sua vida, mas ele deseja estar nesse lugar de prioridade, onde você possa entregar seu tempo para ele, onde você possa falar, conversar com ele. E ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Ele quer de você posicionamento. Posicionamento. O arrependimento, ele não pode parar em você, ele tem que ser estímulo para outras pessoas. Não tem como alguém passar pela mão de Jesus e as pessoas não saberem, não reconhecerem que Jesus está com você. Então, eu declaro sobre a sua vida um renovar do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida uma movimentação nova, um estímulo novo, uma intensidade vinda dos céus, para que você possa arrepender, se posicionar, erguer um altar ao Senhor de mudanças, de um novo lugar dele na sua vida e isso inspirar outras pessoas. Porque a nossa conversão é porque Jesus nos ama, mas também ele quer alcançar outras pessoas através da nossa vida. Há 2 anos eu não imaginava que a minha vida poderia chegar a inúmeras pessoas. E ela tem chegado. Então, não é mérito meu, tudo isso é graça do Senhor. É o Senhor quem vai direcionando, quem vai entregando, mas é uma decisão. Uma decisão que você precisa tomar para que a sua vida, ela realmente se realinhe na rota daquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Então, o propósito final de todas as coisas, na verdade, é estar caminhando com Cristo, caminhando com Ele. O que me faltará? Nada. Quando lá o salmista fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é sobre as coisas materiais, é porque entendendo quem eu tenho, eu não preciso de mais nada. Então, que vocês possam refletir nessa passagem, que tem versículos riquíssimos, onde nós podemos nos inspirar em uma nova caminhada, entendendo que o nosso foco é Cristo e que precisamos buscar diariamente uma mudança que seja transformadora de dentro para fora. Que possamos rasgar as vestes do coração e não as vestes do corpo, porque essa aqui a gente substitui, mas o coração quebrantado, o coração rasgado ao Senhor é o que vai fazer com que todas as coisas aconteçam e que Ele faça morada permanente em nós. Então, amigos, eu espero que esse vídeo tenha chegado para você de uma maneira profunda e que ele seja como uma resposta do Senhor para a sua vida.